Olá, sejam todos bem-vindos. Na próxima semana começa o mês de maio e é celebrado o Maio Amarelo, que é organizado no Brasil pelo Observatório Nacional de Segurança Viária. E hoje a TV Sintsegue conversa com o fundador e conselheiro Mauro Gil. Entrevista. A gente gostaria de abrir essa entrevista, Mauro, você explicando um pouquinho, né, o que é o Maio Amarelo e a importância desse momento aí de reflexão e campanhas Brasil afora. Bom, vou contar um pouco da história, né? O observatório foi criado há 12 anos, né? E como nós tínhamos a intenção de introduzir a área de segurança viária numa discussão maior no Brasil, a gente começou a buscar novas iniciativas, né? E uma delas foi a criação do movimento Maio Amarelo. O movimento foi criado pelo observatório há 10 anos atrás. Então, esse ano nós comemoramos 10 anos da iniciativa do movimento. Ele nasceu com a intenção de movimentar a sociedade, de trazer a sociedade para uma discussão maior em relação à segurança viária e o trânsito de uma maneira geral. E hoje a gente consolida isso, não só tendo atividade de movimento Maio Amarelo no Brasil, mas em mais de 30 países. Então, nós exportamos a ideia do movimento para outros países que fazem também essa movimentação, essas ações durante o mês de maio, para melhorar a segurança e salvar vidas, que é o grande objetivo do nosso movimento. A iniciativa que começou aqui, no primeiro ano do movimento, a gente não informou que era o observatório que estava por trás da iniciativa, a gente criou toda uma polêmica para as pessoas buscarem saber quem era a instituição que estava por trás. Recebemos diversos inputs, diversas consultas, e no primeiro ano nós já conseguimos ter pelo menos uma ação do movimento Maio Amarelo em todos os estados do Brasil. Então isso já foi uma grande vitória. Como é um movimento da sociedade, a sociedade alguns segmentos da sociedade pleiteavam ter alguma coisa que unisse, né, esses segmentos que gostam e que trabalham com a segurança viária e que tinham preocupação com o trânsito, nós conseguimos ampliar isso de uma forma muito rápida em todo o Brasil. E esses parceiros, né? O Sinteg PRMS é um dos parceiros, né? A gente dá repercussão aí às campanhas, mensalmente recebemos materiais de vocês sobre dados de trânsito e formas de prevenir acidentes. Então, quem são? Vocês buscam parceiros nos municípios, entidades relacionadas ao trânsito, prefeitura, como é que é? Na realidade, a sociedade pode participar de todas as instituições, empresas, seja pública ou privada, podem participar do movimento. O que o observatório, né, que dirige o movimento, criou? Nós criamos uma sistemática de distribuir todo o conteúdo da campanha via o site do movimento. Então, nós produzimos um material, um conteúdo, né? E esse conteúdo ele é distribuído gratuitamente para as empresas quando envolvidas com o movimento Maio Amarelo. Durante o mês de maio, essas empresas podem baixar esses materiais no site e receber e colocar suas marcas para que façam a divulgação. Quem participa? Prefeituras municipais, secretarias de trânsito, os DETRANs de todo o Brasil têm todos eles as práticas de criarem movimentos. Aqui, as instituições como PRF, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, SESC-SENAT, DEDETRAN, e assim a gente vai somando a CETRAN, que é a Secretaria de Trânsito de Curitiba, nós temos o PVT, que é o Programa Vida no Trânsito, em 13 municípios no estado do Paraná, que participam também ativamente. Então, assim, todos os segmentos da sociedade entram criando ações onde eles levam a parte da segurança viária e da educação para os seus pares e para os seus parceiros. Uhum.
E, Mauro, na história aí do programa, gostaria que você destacasse também algumas ações práticas desenvolvidas, né, criativas, vamos dizer assim. O movimento na pandemia ele teve que retrair um pouco e se restringir mais aos meios eletrônicos, né? Mas Sim. nos municípios, até com o apoio das secretarias de trânsito e Detrans, já houve muitas ações práticas também de abordagem dos motoristas, distribuição de material educativo, né? Todo mês de maio, nós, instituições, nos reunimos e começamos a desenvolver atividades. Então, por exemplo, as atividades que você citou aí do SINSEG participando com a gente. Nós já realizamos no estado do Paraná, por exemplo, 140 blitz simultâneas, no dia 27 de maio. Por que dia 27 de maio? Porque no Paraná, você tem o Dia das Vítimas de Acidentes de Trânsito, que é 27 de maio. Isso é um decreto criado pela Assembleia Legislativa. E nós realizamos 140 blitz no estado inteiro. E participam dessas blitz, além dos órgãos, como o PRF, Polícia Militar, Batalhão de Polícia Rodoviária, o Sindiceg participou, levando-os e possibilitando a gente ter acesso a veículos em pontos específicos para demonstrar o risco que as pessoas têm no trânsito. Além deste negócio das blitz, nós fazemos palestras, exposições em shoppings, nós distribuímos materiais em faculdades e universidades. A gente procura estar onde estão um volume maior de pessoas para a gente poder atingir um número maior de pessoas. Então, todas as instituições se reúnem e se dividem para se fortalecer. Cada um vai para um segmento, cada um atua numa parte, e em algumas ações a gente trabalha conjuntamente. Então, nós temos passeio ciclístico, nós temos a Yellow Run, que é uma corrida. Então, nós entramos em todas as atividades. Para você ter uma ideia, há 3 anos atrás, nós tivemos até torneio de truco Maio Amarelo, porque a gente procura estar onde as pessoas estão, né? E a gente procura compartilhar toda a necessidade que as pessoas têm que ter e a preocupação com a parte da segurança viária. As seguradoras participam com a gente, participando ativamente das blitz, por exemplo, com grupos de corretores, que estão junto com a gente nas blitz, distribuindo material para os carros que a gente para nessas blitz, que são educativas, não são punitivas. Então, nós temos várias ações, por exemplo, esse ano a gente vai estar em 2 shoppings, no dia 27 de maio nós vamos estar no Parque Barigui, com quase 30 carros, né, das instituições e também da iniciativa privada, levando a educação de trânsito para o parque. Por exemplo, para você ter uma ideia, nós temos em São José dos Pinhais a Inero Run, que é uma corrida também feita no Maio Amarelo. Então, nós temos diversas atividades, todas elas buscando vários tipos de acesso de pessoas que têm envolvimento com o trânsito. Uhum. Esse ano a campanha tem um slogan, um mote especial, como é que é? No trânsito, você tem que pensar na vida, né? Então, a gente trabalha com esses motes já há 10 anos, todo ano a gente tem um teaser, vamos chamar, né, desse aspecto. E nesses anos todos, o que a gente procura demonstrar desses teasers? Coisas que levem diretamente para a campanha. Então, esse ano, né, nós temos como tema, no trânsito, escolha a vida. Então, todo ano, esse tema vira de maio até maio do ano seguinte, né? Então, durante este ano inteiro, as campanhas de educação do trânsito vão ter este mote, seja de quais forem as instituições, porque existe uma lei, né, uma regulamentação, uma resolução do CONTRAN, que estabelece também os critérios de ações de educação para o trânsito. E lá, esse tema foi escolhido para estar presente em todas as campanhas que forem realizadas por todas as instituições até maio do ano que vem. Então, no trânsito, escolha a vida. Escolha a vida. Legal. E Mauro, a sua avaliação em relação à evolução do trânsito no Brasil? Nós entendemos, né, que quando a gente criou o Maio Amarelo, a gente tinha uma realidade no trânsito. Qual era essa realidade? A gente não conseguia muito espaço, não conseguia falar muito de trânsito e de segurança viária. Eu brinco, né, que na realidade a gente tinha aquela cotação
do dólar no Jornal Nacional, quase ninguém presta atenção, né? E a gente usava isso. Então, morreram 120 pessoas, caiu 10%, aumentou 15%. Ninguém prestava atenção muito para essa questão dos acidentes de trânsito, ou das mortes, ou dos feridos, e das sequelas. Então, o que, que aconteceu? Com a entrada do Maio Amarelo, a gente conseguiu guinar ou mudar esse perfil. Nós conseguimos que não só a mídia, mas também como as instituições, de uma maneira geral, assumissem mais as suas responsabilidades. Então, houve uma mudança muito grande da forma de tratar o assunto trânsito nos canais de comunicação. Isso é uma realidade. Né? A gente fala hoje muito mais abertamente do que falava antigamente. Os acidentes, nós tivemos uma queda de acidentes. Então, quando a gente começou o Maio Amarelo, a gente falava de 48, 47 mil mortes no trânsito. Hoje nós estamos na base de 32, 31 mil pessoas. Por Então, ano no houve uma Brasil, né? redução no Brasil. Então, houve uma redução significativa. Por isso a gente vai desistir ou vai diminuir? Não, ao contrário, a gente tem que continuar aumentando, porque existem as metas da década, que é a redução de 50% dos acidentes de trânsito. O que aconteceu de diferente? Várias preocupações começaram a acontecer e está havendo uma mudança de alguns conceitos de acidentes de trânsito. A velocidade continua imperando, é uma coisa que é difícil da gente reduzir, trabalhar e mudar o comportamento das pessoas, e a gente está numa disputa aí entre bebida e celular como causas de segundo mortes no trânsito. O que, que acontece? Para você ter uma ideia, em 2022, o Paraná teve cerca de 3 milhões e 900 mil multas de trânsito, que é um absurdo, né? Se a gente comparar a população. Então, pelo menos 40% da população do Paraná sofreu uma multa, pelo menos uma multa. Aí nós vamos falar de mortes, né? Nós tivemos cerca de 3 mil e poucas mortes durante 2022. Vamos falar de custo de uma morte. Um acidente custa, sem vítima, custa em torno de 250, 260 mil, e um acidente com morte, uma vítima fatal, custa em torno de 666 mil reais. Então, nós temos muita coisa para trabalhar dentro do trânsito. Né? Então, assim, os acidentes mudaram os tipos de acidentes, mas não mudaram as mortes e não mudaram o perfil de condução do nosso motorista. O que está mudando, as cidades estão mudando. Né? A nova mobilidade traz um controle maior, pelo menos em diversas faixas, de velocidade. E isso faz com que você mude o perfil de conduta. Então, você está reduzindo um pouco a chance de que aconteça um acidente. As pessoas, às vezes, confundem os aspectos do trânsito. As pessoas acham que o trânsito é uma coisa de órgão público. Não é. O trânsito é uma questão de convivência, é uma questão de comportamento, é uma questão de cidadania. As pessoas têm que entender que elas vivem em comunidade. O trânsito é um organismo vivo. Né? As pessoas estão ali, indo de um lado para o outro, estacionando, parando no sinal vermelho, tem o pedestre, tem o ciclista, tem o ônibus, tem o caminhão, tem a ambulância. E isto é um problema para algumas pessoas. Né? Hoje, eu posso citar para você, existem em torno de 15 a 18 variáveis que faz com que você mude o seu comportamento. Existe uma máxima, uma pesquisa que fala que você comete, sem pensar, 8 erros no trânsito por dia. Independente, esqueceu de se dar certo. É um erro. Entendeu? Freou em cima de uma faixa de pedestre, o carro numa faixa de pedestre. Não deu passagem para o pedestre passar. Então, você tem 8 tipos de erros que você comete. E aí nós passamos para a fase do comportamento. Um equívoco, mesmo que pequeno, você pode sofrer um acidente. Então, você brigou com a mulher, está com problema financeiro, você tem um problema no trabalho, isso tudo é um estresse. E onde é que você desconta isso? Ou onde é que você compartilha isso? Às vezes, no trânsito. Então, o comportamento das pessoas faz com que a gente tenha diversos tipos de possibilidades de acidente e acidentes acontecendo em função desta questão de comportamento. Então, as pessoas não se concentram,
E não existe aquela máxima que, eu consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Você não consegue, né? Ou você está conectado, está prestando, porque o problema às vezes não é nem você, é o condutor que está do teu lado. Então, você tem que se cuidar, você tem que prestar atenção naquilo que você está fazendo, principalmente no trânsito, que hoje o trânsito é a máxima, né, de risco que a gente tem aí na cidade. O senhor acredita que o trânsito ainda pode passar por algumas transformações nos próximos anos? E Não, eu também a acho que na questão realidade, do né, o veículo elétrico também vem com menos barulho, né? Há uma preocupação nesse sentido? eu acho que tem uma conjunção de fatores aí. Você tem que juntar aí a questão ambiental, né? Você tem que juntar a questão da praticidade e você tem que juntar a questão do espaço. Eu acho que a mobilidade está num processo de transformação, né? Daqui até 2030, 2035, 2050, a gente vai ter diversas modificações. A própria implementação do 5G nas cidades vai fazer com que a gente tenha uma forma de conexão muito mais ágil, né? Mas, assim, o carro elétrico é uma realidade em diversos países do mundo, né? No Brasil, você já encontra diversos carros elétricos transitando por aí. É, Quantas pessoas podem comprar o carro? Isso é uma outra questão, mas é uma questão que vai, com o tempo, vai se organizando. Você vai ter que ter mais pontos de carregamento. Isso já estão se criando soluções, tem belíssimas startups aí criando vários tipos de modelos de recarregamento de carros elétricos. Você vai ter o carro autônomo em determinado período, daqui até 2050. Você vai ter o eVTOL, que são os carros voadores, que também vão fazer parte da nossa vida. Para isso, você vai ter que ter bases para esses carros poderem se levantar voo e poderem aterrissar também. Então, assim, nós temos um momento de alteração de vários fatores na mobilidade. As cidades também estão mudando. Nós temos aí a questão das ruas que vão ser implementadas, cidades a 15 minutos, bairros a 15 minutos. E você trabalhar num eixo ou morar num eixo onde você tem o teu trabalho 15 minutos, supermercado, farmácia, hospital. Então, assim, as cidades estão ficando velhas, né? As pessoas estão envelhecendo. Como é que fica essa questão também dessas pessoas com mais idade utilizarem as tecnologias novas que estão sendo criadas? Então, assim, nós estamos passando por um momento de adaptação e de conhecimento daquilo que vai acontecer, não só com a mobilidade, mas com as cidades, que hoje você tem uma coisa totalmente integrada, né? E essas coisas vão ter que começar a se organizar. Questão do carbono, que também estão colocando que as cidades têm que trabalhar e tirar as emissões de dióxido de carbono. Então, nós temos uma série de coisas aí para viver daqui para frente, falando em Legal. mobilidade, né? Mauro, as suas considerações finais, gostaria que o senhor também, por gentileza, tratasse um pouquinho dessa parceria com o Sindseg, né? Se é importante, a manutenção, a continuidade e as considerações finais, por gentileza. Olha, o Sindiceg é importantíssimo, a gente tem uma parceria aí já de vários anos, além de estar envolvido dentro do Movimento Maio Amarelo, o Sindiceg faz parte de um grupo dentro do Observatório, que é o Programa Laço Amarelo, né, em que todos os meses vocês recebem um material para realizar campanhas de educação para o trânsito, segurança viária. Isso para